Salmo 95. Quem puder acompanhar, Salmo 95. Amém? Que diz assim: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saímos ao seu encontro com ações de graças e vitoriemos-nos com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo, grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, a altura dos montes lhe pertence. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhamos diante do Senhor, que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, ovelha de suas mãos. Hoje, se ouviste a sua voz, não endureçai o coração, como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais tentaram pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração, e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Amém. Irmão, o Salmo 95, ele é um convite à adoração sincera. Esse é um salmo que nos convida a louvar nosso Deus, a se alegrarmos com nosso Deus, em comunhão com Ele. Ele convida os filhos de Deus a se reunirem, a viver uma vida de louvor. Esse salmo, ele traz para nós qual tamanho é a nossa alegria ser servo de Deus. E esse salmo chama nós para se alegrarmos, darmos louvor a esse Deus santo, esse Deus poderoso, esse Deus criador, esse Deus sustentador. Então, irmão, nós somos convocados para isso, para viver, irmão, uma vida de gratidão a Deus. Louvar a Deus, trazer um novo cântico ao Senhor, cantar com alegria, não somente cantar da boca para fora, mas um louvor sincero, um louvor, irmão, que agrada a Deus, um louvor que chega até Deus. E esse é o convite para a igreja. Vinde, cantemos ao Senhor, louvemos o nosso Deus com salmos, com hinos. Então esse é o convite, uma alegria. O cristão, o servo de Deus, ele tem que estar com alegria, cultuando esse Deus, no qual nós reconhecemos como Deus criador, como Deus sustentador, como Deus salvador. Então, se nós reconhecemos esse Deus, irmão, como nosso salvador, como Deus soberano de sua grandeza, temos que prestar culto a esse Deus com alegria, trazer louvor do nosso coração para Deus, para que Ele possa receber o nosso louvor e a nossa adoração. E esse salmo, ele nos chama para isso, para vivermos uma vida voltada para Deus. Esse é um salmo que temos que pensar e refletir quando lemos ele, porque aqui ele nos chama para servirmos a Deus, mas também aqui, irmão, há uma advertência: não endureçai os vossos corações quando ouvis a voz do Senhor. E hoje o que a gente tem visto é as pessoas endurecendo a voz, endurecendo o coração para a voz de Deus, endurecendo o coração para a palavra de Deus. E isso, irmão, tem crescido, o número de pessoas que têm deixado de adorar a Deus e não ouvindo mais a voz de Deus, mas sim ouvindo a voz do mundo e vivendo uma vida, irmão, que não agrada a Deus. E Deus, ele adverte esse povo. O povo no deserto, eles pecaram contra Deus, e Deus jurou: esse povo não entrarão no meu descanso. Irmãos, hoje como é que está a nossa vida? Como é que está a nossa comunhão com Deus? O que estamos prestando a Deus? É de coração, com alegria, com fé, com amor, ou somente por dar? Ah, porque eu sou crente, agora eu tenho que dar um louvor para Deus. Como estamos se comportando, irmão, diante de tudo isso? Deus requer, irmão, um coração sincero.
O Senhor requer uma vida de adoração, comunhão com Ele. Isso nós precisamos compreender. Não só trabalhar para Deus, não só fazer a obra de Deus, mas ter comunhão com esse Deus. Amar esse Deus de todo o nosso coração. Deus, irmão, Ele não deixa ser enganado. Às vezes nós praticamos a obra, fazemos uma obra, mas perdemos o amor pelo nosso Deus. Esquecemos de dar louvor ao nosso Deus com amor e com alegria. E esse salmo, irmão, Ele chama nós para isso, para voltarmos a se alegrarmos no Senhor, dar louvor a Deus com alegria no nosso coração. Não um louvor, irmão, somente da boca para fora. Então, irmão, chamamos para nós pensar um pouco sobre esse texto, que a gente possa tirar algumas lições, que a gente possa meditar. Primeiro, irmão, louve com alegria e gratidão. Esse é o primeiro ponto que a gente possa observar. Louve com alegria e gratidão ao nosso Deus. Olha o que fala no versículo 1 e 2. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, e saímos ao seu encontro com uma ação de graça, vitoriemos-lo com salmos. O quanto é importante celebrarmos o nome do nosso Deus com alegria. O nosso coração ele tem que estar alegre para prestar culto ao nosso Deus, irmão. Tem que ser um ato de alegria, um ato de gratidão ao nosso Deus. Porque Ele é nossa rocha, Ele é o nosso refúgio, é dele que vem a nossa salvação, é dele que vem o nosso abrigo. Ele é o nosso Deus sustentador, Ele é o nosso Deus, irmão, que zela pelo seu povo, um Deus que cuida, um Deus que está sempre presente em nossas vidas. E esse Deus, irmão, temos que louvar Ele com alegria. Louvar Ele com alegria, louvar Ele com gratidão, ser grato a Deus porque o Senhor tem feito em nossas vidas. E quantas vezes, irmão, deixamos de cultuar nosso Deus alegremente? Quantas vezes estamos desanimados na caminhada? Porque muitas vezes, irmão, deixamos de repousar em Deus, deixamos de olhar para a palavra de Deus e ter referência a esse Deus. Louve a Deus com alegria, pule de alegria. Esse Deus é o Deus da salvação, é o Deus, irmão, que ama a celebração, é o Deus que ama ser adorado, é o Deus que nos chamou, que nos criou para servirmos a Ele. Então, todo ser que respira, louve ao Senhor. Então, temos que louvar a Deus. Temos que dar um culto que agrada a Deus. Um culto, irmão, de gratidão. Cante louvores ao Senhor, cante salmos ao Senhor. E isso, irmão, isso temos que fazer diariamente em nossas vidas. Todo dia da nossa vida, dar louvor a Deus, irmão, com alegria. Louvar a Deus, irmão, deve ser espontâneo e alegre, e não como se fosse uma obrigação. E isso, irmão, a gente corre um grande perigo de não estar louvando a Deus sincero, de coração, mas como se fosse obrigado. Mas, irmão, que possamos amar esse Deus, possamos olhar para a palavra de Deus e dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu sou grato porque Tu tem feito sobre a minha vida, eu sou grato por Ti, Senhor, porque Tu tem me chamado para Te servir e para Te adorar. Eu sou grato, Deus, pela Tua criação que Tu tem feito, Senhor, é tão maravilhoso. Isso merece louvor, merece honra, merece, irmão, gratidão. Temos que ser gratos a esse Deus. Irmão, celebrar o Senhor é algo que temos que fazer, irmão. Celebra o Senhor. Não deixe que o desânimo, que a dificuldade venha lhe afastar de Deus. Isso que a gente tem visto hoje em dia, as pessoas se afastando de Deus, deixando ser, irmão, levado por este mundo, e estão desanimando na caminhada, e não estão mais dando louvor a Deus com gratidão e com alegria. Não tem mais prazer de vir na casa do Senhor, não tem mais prazer de viver em comunhão com a igreja. Isso, irmão, leva as pessoas para longe de Deus. Mas nós somos convidados, convocados a se alegrarmos. Vinde e cantemos ao Senhor com júbilo. Cante, louve com alegria e gratidão no seu coração. Temos, irmão, motivos suficientes para, irmãos, estar cultuando o nosso Deus
com alegria, como filhos do Senhor. Então, irmão, Deus, Ele requer que nós louvamos a Ele com fé, com amor, com gratidão. Irmãos, isso tem que ocupar o nosso coração. Alegria de servir a Deus. Se nós, irmão, não carregarmos no nosso coração a alegria de servir a Deus, vamos dar um culto a Deus de qualquer jeito. Vamos louvar o Senhor só da boca para fora. Senhor, eu te amo, Senhor, eu te sirvo, Senhor, eis-me aqui. Mas o coração está longe de Deus. As atitudes mostram o contrário. Como dizer que ama a Deus se nós não temos prazer nele? Temos que ter prazer em Deus, temos que louvar esse Deus, irmão, com alegria, com prazer, com entusiasmo, com fé. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, Ele é que nos chamou para viver, irmão. Foi Ele que nos deu vida, e foi Ele, irmão, que nos chamou para viver uma vida eterna. Então, irmão, nós temos que ocupar o nosso coração com alegria, dando louvor a esse Deus. Então, louve com alegria e gratidão. Louve esse Deus, porque Ele merece, irmão, o nosso louvor. Ele merece a nossa atenção. Ele merece, irmão, toda a honra e toda a glória. Então, louve esse Deus. Tenha alegria, tenha prazer. Não deixe que o desânimo, irmão, venha ocupar o nosso coração. Não deixe que o desânimo venha tirar a alegria que tínhamos em Deus. Você lembra quando você cantava, se alegrava, chorava diante de Deus, falava assim, eu te amo, e você tinha prazer mesmo em Deus. Sabe, irmão, o tempo foi passando, e muitas vezes deixamos ser levados por este mundo, pelas circunstâncias desse mundo, pelas dificuldades. E hoje, não adoramos mais o nosso Deus com alegria, como a gente adorava antigamente. E esse Deus, irmão, Ele nos chama, Ele nos exalta. Me louve com alegria. Me louve com alegria. Abre o seu coração para mim. Então, irmãos, possamos louvar esse Deus com alegria, com salmos, com hinos. Tenha prazer na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver, irmão, louve esse Deus. Dê para Ele louvor sincero do seu coração. Comece o seu dia, irmão, exaltando a Deus, mesmo em meio a dificuldades. Mesmo em meio a dificuldades, irmão. Amanheça o dia dando louvor a esse Deus. Seja grato a esse Deus. Agradeça a Deus pelo dia. Louve a Deus. Cante hinos. Viva uma vida, irmão, voltada para esse Deus tão maravilhoso. Esse Deus que requer de nós, irmão, um louvor sincero, com amor e com alegria. Então, irmão, louve a Deus. Outro ponto que a gente possa observar aqui, irmão, que reconhecer a grandeza de Deus. Isso é algo, irmão, que nós temos que reconhecer. Reconheça a grandeza do Senhor. Olha o que fala no versículo 3 até o 7. Porque o Senhor é nosso Deus supremo, o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhamos diante do Senhor, que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, ovelha de sua mão. Observa aqui, irmão, que ele começa aqui a mostrar a grandeza de Deus, a criação de Deus, o que Deus é, o que Deus fez. E nós precisamos reconhecer essa grandeza, esse poder de Deus. O quanto Ele é poderoso, o quanto, irmão, Ele merece ser louvado e honrado com as nossas vidas. Deus é exaltado como Criador e soberano, irmão, dono de tudo. Tudo pertence a Deus. Tudo foi criado pelas suas mãos. Tudo foi feito por Ele. Então, mas se tudo foi feito por Ele, então Deus merece, irmão, ser reconhecido pela sua grandeza, pelo seu poder. E temos que ter referência a esse Deus, porque esse Deus é um Deus criador, é um Deus sustentador, é um Deus, irmão, que continua sustentando a sua criação. Esse é o Deus poderoso. E quantas vezes deixamos de olhar para esse Deus e reconhecer a sua grandeza?
reconhecer o quanto o Senhor é poderoso. Irmão, o Senhor é poderoso, o Senhor, Ele tem poder para tudo. Às vezes você está desanimado, desacreditado de algo na sua vida. Lembre que o nosso Deus é um Deus que é poderoso, é o Deus que criou tudo. Tudo Ele fez, tudo está em suas mãos. Nada, irmão, é impossível para esse Deus. Então, irmão, reconheça essa grandeza de Deus, que Deus é grande, Deus é maior do que nossos problemas, é maior de qualquer enfermidade, é maior de qualquer problema que pode, irmão, nos arrodear. Esse Deus, Ele é capaz de agir ao nosso favor, porque Ele é um Deus, irmão, que ama agir através da sua igreja, dos seus filhos. Deus tem prazer, irmão, de ouvir o clamor de cada um de nós, esse Deus grandioso, esse Deus poderoso. Então, tudo que nós vemos, irmãos, foi Deus que criou. Esse Deus, Ele merece, irmão, ser honrado. Esse Deus, Ele merece, irmão, ser honrado pelas nossas vidas, pelo culto com adoração verdadeira, um culto que agrada a Deus, um culto, irmão, de referência a esse Deus. Não deixe, irmão, que o mundo venha tirar você de Deus. Não deixe que a ideologia do mundo venha fazer com que você venha duvidar desse Deus. Quantas pessoas que hoje duvidam de Deus, quantas pessoas não reconhecem mais o Senhor como Criador, como Deus sustentador, pessoas que já foram cristãos, pessoas que já estiveram na igreja, hoje não reconhecem mais esse Deus. São céticos, viraram ateu, mas, irmão, a palavra de Deus ela continua afirmando: esse é o Deus Criador, é o Deus sustentador, é o Deus que criou tudo. E esse Deus, Ele merece ser honrado, Ele merece ser exaltado, com amor, com alegria. Nas suas mãos, irmão, está toda a criação, tudo foi feito por Ele. Veja, irmão, como Deus é grande, como Deus Ele é poderoso, como as obras das suas mãos, irmão, é grandiosa. Deus, Ele fez tudo do nada, tudo Ele criou e tudo veio a existir. Isso, irmão, isso mostra a grandeza do nosso Deus, que está no céu, está nas alturas, e nada, irmão, nada sai do seu controle. E esse Deus, irmão, Ele merece ser reconhecido pela sua grandeza. A adoração verdadeira, irmão, é marcada por reverência e reconhecimento da majestade divina. Não é só louvar, não é só cantar, mas reconhecer a majestade de Deus, reconhecer a grandeza de Deus, que também faz parte, irmão, da nossa vida, de um culto diário. Reconhecer e ver que Ele merece toda a honra e toda a glória. Ó vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhamos diante do Senhor que nos criou. É o que fala no versículo 6. É isso que fala no versículo 6, irmão. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhamos diante do Senhor que nos criou. Precisamos, irmão, se ajoelhar diante de Deus, reconhecer a sua grandeza, reconhecer o seu poder e se ajoelhar. Dizer: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu sou pecador, eu sou falho, e Tu é um Deus santo, Tu é um Deus criador, Tu é o Deus todo-poderoso. Eu reconheço isso, Senhor. Confessa diante de Deus. Abra sua boca e reconheça isso. Fale para o Senhor: Senhor, eu reconheço que Tu és Deus Criador. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Irmãos, hoje quantas pessoas perderam esse respeito por Deus? Quantas pessoas perderam a visão que tinha por Deus? E cada dia só cresce o número de pessoas que não dão mais credibilidade para Deus. Mas lembrando, irmão, que esse Deus Criador, esse Deus que é grandioso, Ele é um Deus que Ele existe, Ele é um Deus que requer referência, é um Deus que requer adoração. Porque Ele é o nosso Deus e nós povo do seu pasto, ovelha de suas mãos. Então, irmão, veja como é que Deus Criador, Ele age dessa forma. Nós somos ovelha dEle, somos dEle. Ele cuida de nós, somos seu rebanho. Então esse Deus merece o que, irmão? Ser louvado, ser honrado, ser reconhecido. Esse mesmo Deus que é todo poderoso, irmão, nós falhos e pecadores e miseráveis, esse Deus, Ele nos chamou para nós servirmos a Ele e dar para Ele um louvor com alegria. Então reconheça esse Deus,
Reconheça a criação de Deus. Reconheça esse Deus, irmão, como Deus grandioso. Você tem reconhecido, irmã, a soberania de Deus sobre todas as áreas de sua vida? Nós temos reconhecido a soberania de Deus, a grandeza de Deus sobre as nossas vidas, em todas as nossas áreas das nossas vidas. Como está, irmão, nas nossas vidas? Como estamos olhando para Deus? Como estamos reconhecendo Deus? Irmãos, isso é importante a gente pensar, porque a gente precisa, irmão, não só cantar, não só dar louvor, mas reconhecer esse Deus poderoso, esse Deus grandioso, que precisamos ter, irmão, respeito por Ele. Deus é santo, esse Deus Ele é santo, esse Deus Ele é poderoso e requer de nós, irmão, uma verdadeira adoração, um louvor sincero de todo o nosso coração. E outra coisa aqui, irmão, que a gente pode observar é que, irmão, ouça a voz de Deus e obedeça. Ouvir a voz de Deus, irmão, é muito importante. E obedecer. Olha o que fala o versículo do 7, vamos ler do 7 ao 11. Ele é o nosso Deus, é nosso povo do seu pasto, ovelha de suas mãos. Hoje, se ouviste a sua voz, não endureçai o coração, como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova. Não obstante terem visto as minhas obras, durante 40 anos estive desgostado com essa geração. E disse: é povo de coração extraviado, não conhece os meus caminhos, por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Aqui, irmão, aqui o tom muda, de louvor passa para uma advertência. Para lembrar de quanto é importante ouvirmos a voz do Senhor, irmão, e não endurecermos o nosso coração. Não endureça, irmão, o seu coração para a palavra de Deus. Não endureça o seu coração para a voz de Deus. Isso, irmão, tem deixado muitas pessoas de coração duros, porque não estão ouvindo mais a voz de Deus. E o salmista ele faz essa comparação com o povo lá no deserto, que não ouviram a voz de Deus, endureceram o coração para Deus, irmão. E Deus se irou contra esse povo. E Deus faz um juramento: este povo não entrarão no meu descanso. Irmãos, é um pecado gravíssimo não ouvirmos a voz de Deus, não obedecemos a voz de Deus. Pecamos quando não ouvimos a sua voz do Senhor. Pecado, irmão, ele atrai a ira de Deus para nossas vidas. A desobediência, irmão, ela atrai a ira de Deus para nossas vidas. Então, é importante, irmão, nós louvarmos o Senhor Deus com alegria, com entusiasmo, com fé, com amor. Dar louvor a Deus com gratidão, com alegria, e também reconhecer esse Deus, reconhecer a sua grandeza, reconhecer a sua criação, mas também, irmão, obedecer a sua voz, obedecer a sua palavra. Porque se Deus, irmão, se nós não ouvirmos a sua voz, não obedecermos a sua palavra, Ele vai dizer: você não vai entrar no meu descanso. Assim como aquele povo no deserto, irmão, viram Deus agindo, maravilhas acontecendo, Deus com ele, libertando ele do Egito, Deus fazendo grandes milagres na vida daquele povo. E aquele povo se voltava contra Deus, endurecia o seu coração contra Deus. Irmãos, que não possamos correr o risco de ouvirmos a voz de Deus, mas endurecer a voz, endurecer o nosso coração contra a voz de Deus. Isso, irmão, traz para nós o quê? A ira de Deus. Esse Deus, irmão, Ele é um Deus poderoso, é um Deus criador. Então esse Deus que é criador, esse Deus que é sustentador, Ele merece ser louvado e honrado e adorado. E nós temos que prestar atenção, ouvir a sua voz, ter sabedoria para ouvir a voz do Senhor e obedecer. 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é um povo que erra de coração, não tem conhecido os meus caminhos.
O povo de Israel, irmão, um povo que pôde presenciar tantas maravilhas de Deus. A presença de Deus era com aquele povo. Mas o povo, irmão, era inclinado ao pecado. O povo era inclinado às coisas do Egito. E esse povo, irmão, eles sofreram. Esse povo ficaram rodando no deserto por 40 anos por causa da dureza do seu coração. E hoje, irmão, como está a nossa vida? Como está o nosso coração? Estamos ouvindo a voz de Deus e obedecendo, dizendo: Senhor, eis-me aqui? Ou será que estamos ouvindo a palavra de Deus, a voz de Deus, e endurecendo cada vez mais o nosso coração? O nosso coração, irmão, ele é fácil demais para ser seduzido por este mundo. O nosso coração, irmão, ele é fácil demais a dizer não para Deus. Não endureça o seu coração, mas, irmão, rasgue o seu coração. Clama ao Senhor: Senhor, quebra o meu coração de pedra e me dê um coração de carne. Me dê um coração que te ama, Senhor. Não deixe que eu venha ser alcançado pela, irmãos, a desobediência. Desobedecer a Deus, irmão, é trazer consequências ruins para nossas vidas. Esse Deus, ele é poderoso. Esse Deus, ele é um Deus amoroso, mas também é um Deus de justiça. É um Deus também que aplica essa justiça. E nós temos, irmãos, que olhar para esse Deus e se render diante dele. Não endureça, irmão, o seu coração. O Senhor lhe requer de nós, irmão, que nós damos a ele uma vida que agrada a ele. Não seja, irmão, um povo qualquer. Não somos um povo qualquer. Somos um povo escolhido e chamado por esse Deus para cultuar, para exaltar ele e ser referência para este mundo, ser luz para este mundo, ser sal para este mundo. Que a gente não possa ser, irmão, como um povo de Israel. O povo de Israel passou a sua vida toda dando o que? Trabalho. Não obedecia a voz de Deus, e Deus ia lá e punia. O povo voltava para Deus, mas poucos dias de novo estava longe de Deus. E trazia o que? Consequência. Então, irmão, ouça a voz de Deus, obedeça. Obedeça a voz de Deus, obedeça o chamado de Deus. Pai, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Faça de mim a tua vontade, faça de mim o teu querer. Eis-me aqui, eis aqui o teu servo. Eis-me aqui, Senhor. Eu sou fraco, sou miserável, mas tu és forte, tu és poderoso. Me usa, estou aqui. Não coloque, irmão, desculpa. Não coloque coisas no seu coração. Ah, Senhor, eu não posso fazer isso. Tu pode. Se Deus está te chamando, se Deus está falando com você, é porque Ele quer usar você. Então, irmão, não fuja do seu chamado, não fuja da voz de Deus. Não seja como Jonas. Não fuja. Ninguém consegue fugir de Deus. Obedeça. Obedeça a voz, irmão, de Deus. Deixa Deus agir na sua vida. Deixa Deus agir nas nossas vidas. Então, irmão, ouça a voz de Deus e obedeça. Ouça. Então, louve esse Deus com alegria. Sirva esse Deus com cântico, com salmos. Irmãos, com alegria. Aquela alegria do nosso coração. E reconheça a grandeza de Deus, a mão poderosa de Deus, o Deus Criador, o Deus que está no céu assentado, governa toda a sua criação. E também, irmão, obedeça a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. Tenha ouvido atento para a voz de Deus. Como vamos ouvir a voz de Deus, irmão? Pela sua palavra. Pela sua palavra. E não endureça o seu coração, irmão, quando ouvir a palavra de Deus, mas receba. Às vezes, irmão, nosso coração, ele quer endurecer para a palavra de Deus. Se não tivermos cuidados, irmão, seremos apanhados pelo desânimo, pela fraqueza e vamos o que, irmãos? Provocar a ira de Deus. Assim como esse povo. Irmão, quantas coisas Deus tem feito em nossas vidas, tantas maravilhas, e nós muitas vezes não agradecemos a Deus, não reconhecemos a voz de Deus, não reconhecemos o que Deus tem feito em nossas vidas e que Deus ainda vai fazer em nossas vidas. Irmão, que Deus nos abençoe, que possamos viver uma vida voltada para Deus.
Irmão, Deus ainda fala pela sua palavra. Ouça a voz de Deus. Estamos ouvindo a voz de Deus? Ou estamos resistindo? Ou estamos resistindo com o coração duro? Irmãos, que Deus nos abençoe, que possamos viver, irmão, uma vida voltada para Deus, que possamos dar um louvor com gratidão, com alegria a Deus, que possamos reconhecer a sua grandeza, o seu poder, que possamos reconhecer a sua voz, dizer: Senhor, eis-me aqui. Reconheça a sua voz, assim como a ovelha que conhece a voz do seu pastor. Somos ovelha de Deus, somos o seu rebanho. Quando o Senhor falar, corra para os braços do Senhor, corra para os braços de Deus e fale: Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. Reconheça, irmão. Que Deus nos abençoe, que possamos, irmãos, estar vivendo alegremente, cultuando e exaltando o nosso Deus. Amém? Que Deus nos abençoe. Amém.